Oi mundo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caverna Dev. Esse é o Python Drops, eu sou o André Lima. Nesta série de vídeos a gente sempre vem toda semana aí com um vídeo curto, porém cheio de sabedoria pythônica, passando para você um condensado de alguma informação interessante que você pode aplicar diretamente no seu dia a dia como desenvolvedor. E hoje nós vamos falar de logging em Python, algo que no dia a dia acaba muitas vezes sendo desprezado, não recebendo a devida importância, mas sim, tem muita importância, tanto para o usuário, porque acaba sendo uma forma muito válida de você oferecer saídas, informações ao seu usuário de como vai a execução do programa que ele está usando, mas principalmente para você, desenvolvedor, porque através do logging você consegue obter informações que vão te ajudar a entender por que algum problema aconteceu. Antes que aquele problema tenha acontecido no programa, o seu programa vai ter gerado logs que vão te permitir traçar uma investigação muito boa e que vai te levar à solução de um bug ou prevenir um comportamento inesperado. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Sobre logging em Python, é interessante a gente começar definindo que, por padrão, existem 5 níveis diferentes de logging. Eu escrevi eles aqui na tela e você vê que eles são o debug, o info, o warning, o error e o critical. Eu coloquei esses níveis exatamente na ordem com que eles representam a criticidade. Então, por exemplo, um logging do nível debug, ele representa algo que não é crítico. Na verdade, tipicamente isso só traz ali alguma informação que é muito mais interessante para o desenvolvedor, para entender o que está acontecendo ali no background, né, nos por trás do código, enquanto o critical seria algo extremamente severo mesmo, algo que tipicamente vai inclusive exigir que o programa pare de executar porque trata-se de um bug muito sério. As definições estão colocadas aqui, então eu deixo por sua conta dar uma lida aqui e ver o que cada uma delas tipicamente representaria, mas lembre-se que isso aqui é um tanto quanto subjetivo. Não necessariamente o que para mim ou no meu ambiente, dentro do meu time, seria tratado, por exemplo, como um warning, seria só um aviso, só um alerta. No seu time, talvez, na interpretação do seu time, do seu gestor, dentro do ambiente que você trabalha, essa mesma coisa talvez pudesse ser, na verdade, encarada como um error. Então, invariavelmente, existe algum nível de subjetividade aqui na forma como a gente decide usar esses níveis de debugging, ou melhor, esses níveis de logging. Repare também que associado a cada um desses níveis aqui eu coloquei um número inteiro, porque de fato é isso que eles representam, ok? Se você for olhar, como nós veremos daqui a pouco, quando você faz um login do tipo debug, você está fazendo um login do nível 10. Um info seria do nível 20, 30, 40, assim sucessivamente. Esse conceito de um número inteiro associado ao nível do login é importante, mas nós já vamos ver daqui a pouco no vídeo por quê. Então, muito bem. Eu criei aqui um código de exemplo para a gente tratar nessa lição, e nele aqui, basicamente, nós temos 4 funções, uma seno, cosseno, tangente e cotangente. Então, a ideia aqui é a gente passar um ângulo x, que na verdade vai ser convertido para radianos, aqui na linha 41, porque essas funções aqui elas trabalham apenas com radianos e não com graus. Mas enfim, isso não vem ao caso aqui, não é o centro da nossa lição. Apenas saiba que são 4 funções aqui que trabalham no sentido de devolver essas funções trigonométricas. Tranquilo, nenhum desafio do ponto de vista lógico aqui, certo? Aqui na linha 40 eu defino estaticamente qual é o grau para o qual eu quero calcular essas funções trigonométricas. Na linha 41 a gente transforma isso para radianos, como eu já comentei. E depois, nessas linhas aqui embaixo, a gente chama essas funções passando o nosso ângulo em radianos. E aí, se você é como eu, tipicamente o que você faria para, num primeiro momento, tentar entender se o seu programa está funcionando bem ou para dar um resultado para o seu usuário, né, printar alguma coisa na tela para o seu usuário, o que provavelmente você vai fazer, é o que você já me viu fazendo aqui incontáveis vezes, é usar a função print. Então, para começar, a gente simplesmente vai executar esse código da forma como ele está aqui agora, e você vê o resultado aparecendo aqui na tela. Mas essa aula não é sobre print, é sobre logging, então vamos ver como que a gente pode transformar o nosso código para alcançar um resultado muito mais interessante agora usando logging em Python. Para começar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aqui no topo do nosso arquivo importar o módulo built-in logging. Então a gente não precisa de instalar nada, essa é uma funcionalidade que o Python já oferece de graça para a gente. A seguir, num primeiro momento, é muito fácil já começar a usar o logging. Basta a gente, em vez de chamar a função print, chamar, por exemplo, uma das funções de log que existem lá dentro do módulo logging. E não poderia ser mais lógico, essas funções são nomeadas exatamente com os mesmos nomes dos níveis de log que eu apresentei lá no começo da lição. Então, por exemplo, se eu gostaria de fazer esse aqui um logging do nível debug, basta eu chamar aqui a função debug. Para ficar mais interessante, o que eu vou fazer aqui nos próximos prints é dizer, por exemplo, login info, na linha 51 warning, na linha 54 error. E só para não ficar faltando critical aqui, eu vou criar um log besta aqui do nível critical na linha 56 dizendo que o programa terminou. Deixa eu executar esse programa de novo e vamos ver qual é o comportamento agora.
E olha como essa saída mudou completamente agora que a gente está usando a funcionalidade de login. Primeiro, note que além da mensagem, o Python também coloca, antes dela, outras duas coisas aqui. Por padrão, o que vai aparecer é o nome do nível do login, seguido de 2 pontos e seguido dessa palavrinha root aqui. No momento, esse root é o nome do logger. O que está acontecendo aqui é que quando nós começamos a usar o login e chamar as funções de lá de dentro, por padrão, o Python criou um objeto que ele chama de objeto logger e ele atribui a esse objeto um nome também por padrão, se você não der nenhum nome. E nós vamos ver como fazer isso mais para frente. Como a gente não passou nenhum nome, ele coloca então root. Mas note também outra coisa muito interessante. Aqui nós estamos vendo apenas a mensagem ou os logs de warning, de error e de critical, que seriam essas aqui, da linha 51, 54 e 56. Mas onde estão os logs de debug e de info? Ora, isso mais uma vez tem a ver com o comportamento padrão do objeto logger que o Python criou. Por padrão, esse objeto vai trabalhar no nível de warning. Isso significa que ele só vai logar, ele só vai trabalhar com mensagens de log que forem do seu nível ou superior. Isso tem a ver com aquele número inteiro que eu disse aqui no começo do vídeo. É esse número que é usado para analisar se o logger, o objeto logger que está operando, deveria ou não logar uma mensagem. Apenas aquilo que foi igual ou superior a esse número inteiro é que vai ser logado pelo objeto. Muito bem, mas como é que a gente pode então mudar esse comportamento padrão? É muito simples também. Basta que em algum momento aqui, e tipicamente isso vai ser feito lá no topo do seu arquivo.py, do seu módulo, você use a seguinte chamada de função. login.basicconfig e aí você passa esse parâmetro level. E repare que aqui eu estou passando esse level agora invocando a constante info que está definida lá dentro do módulo login também. Feito isso aqui, se eu executar esse código de novo, veja como o comportamento muda. Agora, o logger trabalha para mim colocando tudo que é de info para cima. E é por isso que o debug ainda não entrou, porque debug é um nível abaixo de info. Se eu vier aqui agora e mudar esse login info para login debug, executando o programa de novo, você vê que agora sim ele pega todos os níveis. Só uma observação, esse login ponto, o nome de um dos níveis, na verdade faz referência a uma constante que está definida lá dentro do pacote login, que tem justamente esses números aqui. Então não precisaria necessariamente de usar uma chamada a essa constante. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar, por exemplo, 10. Se eu executar de novo, você vê que eu tenho o mesmo resultado, porque 10 é de fato o nível debug. Se eu vier aqui colocar 20, por exemplo, a gente tem agora apenas o que for info para cima. E assim sucessivamente. Por enquanto, vamos voltar isso aqui para info e vamos mudar aqui os nossos logs todos para info, porque faz muito mais sentido, né? E eu posso também remover essa linha 59 por completo. Vamos dar uma olhada agora num caso que faria muito sentido, por exemplo, usar o login critical, ou talvez um login error, depende do seu ponto de vista. Por exemplo, se eu alterar aqui esse ângulo em graus para 0, eu sei que eu vou ter um problema aqui. Ao executar esse código, você vê que a gente pegou aqui uma exceção, uma Zero Division Error. Nosso programa crashou. Isso porque, se eu me lembro bem das minhas aulas de trigonometria, a tangente de um ângulo zero é zero. E a cotangente, que é o inverso da tangente, passa a ser então a tentativa aqui de dividir 1 por 0. Ou seja, não existe, não está definido, né? A cotangente não está definida para o ângulo zero. Aqui então o que faria muito sentido é colocarmos esse return dentro de um bloco try except, tentando verificar justamente a ocorrência de uma Zero Division Error. E aqui o que poderíamos fazer então é um login.error, passando uma mensagem que faz sentido para o nosso programa. Agora sim, se nós executarmos de novo, você vê a importância de termos aqui o login error, que ele especifica muito claramente para o usuário ou para o programador, analisando esses logs posteriormente, que olha, aqui tem um erro, aqui aconteceria uma condição que daria ruim para o nosso programa, mas graças ao nosso try except a gente conseguiu interceptar e logar essa mensagem, seja lá onde for. Por falar nisso, não necessariamente nossas mensagens devem ser logadas assim, na tela, na saída padrão do sistema. Em vez disso, você pode preferir guardar suas mensagens de log em um arquivo. Como que você poderia fazer isso? Novamente, voltando aqui na nossa linha 26, onde nós definimos a basic config do nosso logger, o que nós precisamos fazer é simplesmente usar o parâmetro filename e passar para ele uma string que vai representar de fato o nome do arquivo onde esses logs devem ser salvos. E o comportamento agora do logger vai ser o seguinte: se um arquivo com este nome não existe, ele cria. Mas se existe, ele faz um append, ele coloca sempre ao final do arquivo.
Então eu passei aqui, por exemplo, trigonometria.log. Eu vou abrir aqui os meus arquivos ao lado, para você ver que esse arquivo ainda não existe, e vou executar o programa mais uma vez. Você vê que agora aqui na saída padrão do sistema não tem nenhum log, mas o arquivo trigonometria.log apareceu. Quando a gente abre esse arquivo, nós vemos lá dentro os mesmos logs que a gente já tinha visto anteriormente. Vamos voltar aqui para o nosso código agora e, por exemplo, mudar novamente o nosso ângulo para 90 graus mais uma vez. Quando eu executo, se eu olhar agora para o meu arquivo trigonometria.log, você vê que mais logs foram adicionados aqui. Por quê? Porque agora o arquivo já existe, então o Python é espertinho o suficiente para manter o mesmo arquivo e simplesmente adicionar mais logs ao final dele. Isso preserva os logs de execução do seu programa entre uma execução do programa e outra. Então, se esse é um programa que vai fechar e vai executar novamente só amanhã, você pode ficar tranquilo que os logs vão aparecer dentro do mesmo arquivo onde você espera encontrá-los. E antes da gente terminar esse vídeo, eu ainda quero te mostrar mais uma opção de customização que os logins oferecem para você em Python. Se a gente voltar aqui no nosso código, existe ainda mais um parâmetro que você pode passar aqui e que vai mexer justamente nisso aqui, no que é colocado antes da sua mensagem de log. Para as coisas ficarem um pouco mais legíveis aqui, na verdade eu vou quebrar a passagem desses parâmetros em múltiplas linhas. E o parâmetro do qual estou falando no momento é o format, que é um parâmetro que precisa receber um string que determina o que o Python deve colocar ali antes da sua mensagem. Eu vou defini-lo aqui primeiro e depois eu vou te mostrar como você pode entender, interpretar e criar as suas próprias ideias aí do que você gostaria de ver no seu arquivo de log, ou no seu log na saída do seu sistema. Então no meu caso aqui o parâmetro format vai ser esse. Eu vou executar o programa mais uma vez e você vai ver a diferença aqui dentro do arquivo trigonometria.log. Veja que agora o que ele está fazendo é colocar um timestamp, né? Seguido daquele mesmo root, mas agora em vez de dar 2 pontos e nome, eu dou um traço e nome. Depois eu também dou outro traço e o nome do nível de login. Se a gente olhar aqui para o nosso código, você vê que é mais ou menos essa mesma formatação que eu tinha aqui. Esse porcentagem AskTimeS é referente ao timestamp. Depois você tem um espaço, traço, espaço, name, que é o nome do logger, espaço, traço, espaço, level name, que é o nome do level da mensagem de log. E depois, finalmente, 2 pontos, espaço, a mensagem em si. Mas como que você iria saber que são essas as diretivas que você precisa para alcançar esse resultado que eu alcancei? Muito fácil. Documentação. Você pode visitar esta página de documentação oficial do login aqui no Python e rolar a tela ou procurar pela seção Log Record Attributes. Aqui dentro você vê esta tabela, que contém justamente essas diretivas, né? O nome do atributo, a diretiva que leva a esse atributo e a description. Então você pode dar uma brincada por aqui, ler um pouquinho cada uma dessas coisas e pensar numa forma de montar ali uma entrada de log que seja mais adequada aos seus interesses. No meu caso lá, como você viu, eu usei essa diretiva para dar o timestamp, seguida desta aqui embaixo, que é o nome do logger, seguida depois do level name e finalmente, claro, a mensagem em si. A documentação está aqui, o céu é o limite, eu deixo por sua conta examinar quais seriam outras possibilidades que mais lhe interessam. Este vídeo vai ficando por aqui, mas a nossa conversa sobre logs ainda não terminou. No próximo vídeo a gente continua esse papo. E nessa parte 2 nós vamos falar de algumas configurações mais avançadas que você pode fazer com logs, como por exemplo, mudar o nome do seu logger e por que você deveria fazer isso. É algo que a gente vai examinar lá. Além disso, a gente também vai falar sobre formatters e handlers, que são outras duas coisas que ampliam aí a flexibilidade que você tem para trabalhar com logs. Mas por enquanto, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você, e se esse for o caso, eu peço que, por favor, você não se esqueça de clicar no curtir, compartilhar esse vídeo e, muito importante, se inscreve no canal. Eu dei uma olhada nas estatísticas aqui do canal e mais de 70% das pessoas que estão vendo o vídeo não estão inscritas. Isso não pode. Então para tudo que você está fazendo agora e se inscreve no canal neste momento. Isso me ajuda muito, amplia o alcance do meu canal e me mantém motivado a continuar trazendo esses drops de sabedoria pythônica aqui para você. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, a sua paciência, valeu, obrigado e tchau!